aí, Thalita? Vamos colocar aí a lâmpada para acender. Vamos pensar onde a gente vai chegar agora. Vamos falar de história, né? Então, eu trago duas figuras aí para vocês de que quanta coisa mudou. Eu falo que a bagunça, muitas vezes, ela continua, mas hoje a gente tem ferramentas para que a auditoria aconteça. Então, a gente associa muito a lupa, né, que realmente é esse olhar, mas não é só a lupa, tá? Tem as mãos, tem a boca para saber o que você fala, né, quando fala, em que momento você fala. Então, trouxe essas duas figuras aí realmente para mostrar que o mundo ele está muito rápido. E aí, como que surgiu, Thalita, auditoria em saúde? Segundo Aurélio, tá? Não é o dicionário aí. Eu falo assim, que não é um dicionário que a gente vai lá e, né, fala, opa, auditoria em saúde. A gente não vai conseguir ver auditoria em saúde, mas vamos ver. O que ele fala em auditoria e auditor? Vem do latim. A gente fala que essas palavras tá sempre vindo aí do latim. Significa auditoria. É um cargo de auditor, lugar ou repartição onde o auditor exerce suas funções. Tá? Então, lembrando, o surgimento da auditoria vem com o auditor exercendo funções, um exame analítico, ou seja, criterioso ou pericial, porque existe a auditoria aí para perícia, que segue o desenvolvimento das ações contábeis. Então, começou lá da contabilidade, né? Isso veio agregando para a saúde. Desde o início até o balanço, auditagem, auditor, aquele que ouve, é o ouvidor, perito, contador, encarregado da auditoria. Então, vocês agora conseguem entender quando eu falo de auditoria, ela está nos 5 sentidos. Não é você só ter ali o exame analítico, é você saber ouvir também, para você saber falar na hora certa. E aí, Thalita? A auditoria ela está relacionada à avaliação, tá? Então, seja na saúde, seja em contabilidade, enfim, para todas as especialidades desenvolvidas dentro de uma organização. E o produto do trabalho buscando uma análise coerente. Não é cara crachá, tá, gente? Quando fala, uma análise coerente. Bom, o que eu tô vendo aqui, tá escrito aqui? Não, já passou dessa fase. A Audibra, Instituto de Auditoria Interna do Brasil, ela diz que a auditoria interna como uma função de avaliação independente, criada dentro das organizações, para avaliar suas atividades como um serviço e essa mesma organização. Thalita, o que você quis dizer sobre isso? Vamos pensar aí na prática, quando a gente fala de independente. Às vezes o paciente ele passa só pelo pronto atendimento. Acabou, ele passou pela recepção, ele foi lá, fez a ficha dele, passou pelo pronto atendimento, fez medicação, foi avaliado, enfim, acabou. Então, quando ela não é independente, tá? É quando o paciente entra no pronto atendimento, ele vai para uma internação, e aí depois a gente tem que avaliar, auditar essa internação. Então, uma coisa vai dependendo da outra. Bom, será que ele teve realmente indicação para internar? Tá? Então, isso já é algo que depende um processo do outro. E aí, CURGT, auditoria
é uma avaliação sistemática e formal de uma atividade ou processo de trabalho. Quando fala aqui sobre uma avaliação sistemática, eu me lembro exatamente quando a gente estava estruturando. Eu falo a gente porque eu não fiz isso sozinha, é claro, teve uma equipe envolvida e a gente sistematizou mesmo. E no nosso estudo de caso aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Essa sistematização é você ter um começo, meio e fim do que você está fazendo. E aí, isso é por alguém não envolvido diretamente na execução dessa atividade. E faz todo sentido dentro da auditoria. Por quê? Eu fiz o operacional? Fiz. Depois fui gestora da área. Então, eu não estava envolvida diretamente na execução, na visita, mas eu também tinha as minhas ações, as minhas demandas. E aí, diz mais, que para determinar se essa atividade está sendo levada a efeito de acordo com os seus objetivos. Pessoal, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um objetivo claro. Então, por que que eu estou auditando? Vocês já pararam para pensar? Por que que audita? Tem que ter um objetivo. Ah, eu estou avaliando a qualidade do meu prestador. Eu quero que diminuir custo. Eu tenho que ter um objetivo. Né? Eu tenho que ter, enfim, é uma meta, é um indicador. Enfim, a gente precisa ter isso muito claro, porque senão só patina. E aí, verificando, né, que é esse objetivo final, se os resultados que a gente teve através dessa avaliação, dessa auditoria, são satisfatórios ou insatisfatórios. Quando eu falo no curso de NIP, eu falo que quando a gente fala de NIP, né, a gente fala, meu Deus, né, aquilo arrepia. Mas não, tem um lado bom, assim como a auditoria. Bom, se o meu paciente está ficando muito tempo, aí ele tem lá, eu tenho um prestador que ele fica 4 dias por uma pneumonia. E eu tenho um prestador que ele fica 7 dias, partindo do princípio de mesma idade, mesma região, tá? Então, a gente precisa, né, eu tinha um líder que falava, vamos comparar maçã com maçã, banana com banana, por quê? Senão não vai dar certo. Não adianta eu querer comparar um hospital lá do sul, uma pneumonia, com Ribeirão Preto. A gente sabe que existe clima, enfim. Mas é esse resultado que a gente precisa entender. Um dos, tá, gente? Porque eu falo que a auditoria é o termômetro, seja do hospital, seja da operadora. Bom, o que está acontecendo? Não só internação, pronto atendimento, eu estou auditando. Por que que o meu beneficiário, o meu paciente, ele está procurando tanto pronto atendimento por pressão alta, por hipertensão? Cadê a minha medicina preventiva? Entendeu? Olha como faz sentido, como a gente tem que ter esse olhar além. E na visão de Gil, ela tem uma função, ela é como uma função da organização, né? Mais uma vez, seja de operadora, seja de hospital, que visa a revisão, avaliação e emissão de opinião. Pessoal, existem operadoras de saúde que têm auditoria prospectiva, existe a auditoria da auditoria prospectiva e a auditoria da auditoria. Existem 3 auditorias. Thalita, mas isso é patinar, isso é jogar dinheiro fora. Não. É isso aqui, ó. Revisão. É revisar. Não é porque teve uma auditoria e que tá tudo certo.
Quando eu falei para vocês lá atrás que eu participei dessa acreditação em hospital, é amostra. E aí? Se pega exatamente aquele caso que poderia ter sido reauditado. Então, muito claro aqui: revisão, avaliação e emissão de opinião. A todo esse ciclo, né, todo esse processo, todo esse fluxo, entendendo-se como ciclo administrativo, o planejamento, a execução e o controle. A gente vê falar muito dessas três palavras, né? Planejar, executar, controlar. Bom, então qual vai ser meu planejamento para o mês de julho agora? A gente sabe que mês de julho as doenças respiratórias aumentam. Com isso, aumenta o tempo de internação. Qual vai ser meu planejamento para isso? Eu vou falar com o prestador, eu não posso barrar o paciente. Eu vou o quê? Eu vou atuar em cima da medicina preventiva, eu vou fazer o controle ali com o paciente, para ele não precisar sair de casa, enfim. Mas eu preciso executar. Então, assim, qual vai ser agora meu planejamento para tal mês? Então, eu preciso executar e controlar. Gente, não adianta planejar e depois não acompanhar. O controle é o acompanhamento, considerando a auditoria importante em todos os momentos. E eu vou dar um exemplo para vocês. O paciente, ele chega, né, que a auditoria começa lá na recepção. Desde a recepcionista, né, que atende, depois o profissional de enfermagem que vai fazer a triagem. E se não tiver uma boa comunicação, explicar para o beneficiário, olha, esse paciente X, ele chegou depois do senhor ou da senhora, e ele foi atendido antes por XX motivo. Ah, Thalita, esse é o mundo ideal. Não. A gente precisa só colocar pessoa certa no lugar certo. Para saber falar, para saber explicar para o paciente. Então, isso em todos os momentos. Porque às vezes você está lá, beira-leito, e o paciente ele está reclamando para você lá do atendimento que ele teve no pronto atendimento. Então, se esse processo ele começa desde o momento que o paciente ele pisa, aí sim é uma auditoria. Faz sentido? E aí, gente, o desenvolvimento psíquico do ser humano teve como consequência um impulso gerador de invenções materiais, organizações de comunidade e avanços tecnológicos. E quando a gente fala de psi aqui, dos dois lados. Por quê? Esgotamento, para ter um avanço tecnológico, né, para que. Vou dar um exemplo também. Quando eu participei dessa estruturação dessa plataforma, era tudo por planilhas de Excel, mas era o que tinha e estava tudo certo. Mas isso, a gente não conseguia tomar ação imediata. Thalita, mas onde vai esse desenvolvimento psíquico? Pessoal, questionar, mostrar dados com crescimento, não dava, e alta gestão, e cobrando. Então, vamos colocar uma plataforma, enfim, uma ferramenta que otimizasse esse processo e que usasse a mão de obra ali, né, das pessoas para outros fins, para outro olhar que a ferramenta não conseguisse aí passar isso para alta gestão, para quem está ali no operacional. Então, foi um impulso. Né? Eu falo que
a necessidade, ela vem de um caos. Então, naquele caos, vários pacientes a serem monitorados, viu-se a necessidade de uma plataforma, de uma ferramenta, tá? E aí, fundadas as primeiras cidades e escolas, inventada a escrita, matemática, astronomia. E aí, no final do século XVIII, surge a indústria, que a gente estudou lá atrás. Milhões de camponeses transformaram trabalhadores subordinados. Os tempos e os locais de trabalho passaram a não depender mais da natureza, mas das regras e dos ritmos de máquina. Então, quando a gente fala aqui de regra, auditoria, ela precisa ter processo bem definido. E o subordinado aqui, gente, não lógico, tudo tem a hierarquia, isso é fato, tá? Mas aqui o que o que eu quero, né, passar aqui para vocês é que existem subordinados, existem regras e que isso está num ritmo que a gente falou um pouquinho atrás, muito rápido. Então, tudo isso deu-se próprio ser humano, com a própria necessidade, a auditoria. E aí iniciou, tá, com a auditoria contábil, como eu disse para vocês, na Inglaterra, lá em 1314. E qual foi a maior necessidade? Controlar os registros, movimentação financeira, que ocorreram lá, né, durante essa evolução. Então, eu falo que dentro da auditoria, vão ter sempre dois pontos, além, né, do processo de pessoas, é a qualidade e o custo. É você proporcionar um atendimento de melhor qualidade no menor custo. Esse é o grande segredo da auditoria. E no Brasil, Thalita, ocorreu também com a necessidade de vinda de empresas estrangeiras, com crescimento de empresas brasileiras, fortalecimento do mercado de capitais. Isso na saúde, gente, não é diferente. Olha como está a concorrência. Tá? Eu falo entre operadoras, planos de saúde, enfim. Isso é uma concorrência gigantesca. E hoje a gente não tem mais aquele paciente, aquele beneficiário que não entende, ele já chega com o diagnóstico praticamente. O médico está ali, o enfermeiro, enfim, o profissional, ele já está procurando se aquilo é uma verdade, se faz sentido para ele, não é nem para o profissional. No Brasil, foi instituída em 1984, no ano do meu nascimento, por meio da resolução de 12 de julho, pelo extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, no Brasil, 1984, foi instituída a auditoria. A externa surgiu com a evolução, então a gente estava falando dessa auditoria interna. A externa surgiu com a evolução do sistema capitalista, de onde surgiram as empresas pertencentes aos grupos familiares. Então, eu posso dar exemplo também que uma única, eu falo operadora, que atua ali, né, como operadora e como hospital próprio, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro disso, de uma mesma família. Então, a auditoria aqui, auditando um hospital, e a gente está falando das mesmas pessoas. Então, é assim, tirar de um bolso, colocar no outro e vice-versa. Então, auditoria externa. E aí, com a evolução do mercado, concorrência, as empresas precisaram desenvolver tecnologia para controlar melhor os procedimentos internos de um modo geral. Redução de custo e tornar mais competitivo os produtos que colocam no mercado.
Então, eu falo que isso aqui, eu vivi toda essa trajetória, tá? De você controlar, né? Tudo que entra, tudo que sai, tudo que está acontecendo. E não é só lá na auditoria prospectiva, tá? E não só na auditoria concorrente, é em tudo, tudo. Quando a gente fala até de junta, vamos dar um exemplo, de junta médica, que é um curso que tem aqui, a gente faz o controle. Ah, Thalita, mas a junta, ela tem uma normativa, né? A 424, eu não estou falando da normativa. Eu estou falando que tipo de especialidade que está sendo pedido, que está sendo instaurada mais junta, que tipo de prestador. Eu consigo identificar quem é ofensivo, quem não é, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Então, é esse o controle, é ter uma visão além. Não é só ali o operacional. Trazendo para a visão de auditoria concorrente, não é só você estar ali e ver, ah, o paciente ele está recebendo dieta X, ah, não, está prescrito dieta X. Não, por que que ele está usando aquela dieta? É sempre um porquê atrás. Essa necessidade. E aí já coloco aqui aquilo que brilha os olhos dos gestores. Investidores gerando lucros, que levou à necessidade de controlar mais as informações. A gente fala muito de bolsa, de investidor, enfim. Eles também querem ter o controle. Bom, eu estou investindo, o que eu vou ter de retorno? Em quanto tempo? Tudo isso que você está prometendo que vai acontecer, quando vai acontecer? Isso é uma necessidade. E a melhor forma de o investidor obter essas informações foi demonstração, foi resultado financeiro. São justificativas. Olha, esse trimestre a gente teve esse resultado por isso e isso, por um número maior de internações, é sazonal, tudo é comprovação. Eu falo que quem trabalha na auditoria depois fica com nojo, porque você quer saber o porquê de tudo. Você fica esperto com tudo que as pessoas falam, bom, mas será que é isso mesmo? Eu aprendi muito com um líder que eu tive, que ele falava assim, isso te convenceu? Todas essas informações? Se te convenceu, ótimo. Na auditoria, não pode ter dúvida. Se ficar, eu acho, opa, pode voltar e pode dar um passo atrás que tem algo errado. E prosseguindo, as demonstrações financeiras passaram a ter importância valiosa. Isso não foi só lá atrás, não, viu, gente? Isso é de agora. Isso faz parte de indicadores, faz parte de meta de empresas. E para preservar essa segurança de dados, manipular informação, não só investidor, a própria alta gestão, conferência por profissionais independentes da empresa, informação adequada para examinar, para controlar, para realmente validar documentações, capaz de emitir opiniões claras, fundamentadas. Porque uma coisa é você ter o documento, outra coisa é aquele documento, ele está embasado em algo e fundamentado em algo. Então, quando eu falo para vocês de mercado, dessa abundância de oportunidades, é porque hoje muitas instituições procuram por profissionais externos, que tem outra visão, que não está ali naquele operacional, muitas vezes no automático. E eu falo por experiência própria. Hoje, na minha empresa, eu sou convidada, né, essa prestação de serviços, justamente
por conseguir identificar algo que quem está ali no dia a dia não consegue. Ah, porque eu sou melhor que eles? Não, claro que não. É essa outra visão. Isso, lógico, pessoal, associado a conhecimento, experiência. Não adianta eu vir aqui, né, falar para vocês só baseado em experiência. Não, é conhecimento. A gente precisa ter conhecimento daquilo. E principalmente dentro da auditoria. Se você não tiver convicção do que você está falando, do que você está fazendo, esquece. As pessoas não vão. Eu não falo, não é nem confiar, né? Eu acho que aí já é uma palavra mais pesada. Não vai te dar o valor necessário. Porque, opa, não, mas isso aí não está me convencendo. Não é, e também não é uma matemática, viu? Ah, porque é um mais um são dois. Não. Tá? Por isso que eu falo que o robô lá atrás, não, a gente não consegue ter essa regra para 100% das situações. Importante, tá? Então, vamos falar, não que não foi importante até agora, mas a criação do Sistema Nacional de Auditoria, previsto pela Lei 8080, lá de 1990, com a função de coordenar a avaliação técnica e financeira do Sistema Único de Saúde em todo o território nacional, em cooperação técnica dos estados, município e Distrito Federal. Thalita, o que você falou? Que não é só empresa privada. O SUS também tem auditoria. E auditoria, tá, que faz da mesma forma como uma empresa privada. Os processos do SUS, eu falo que eu tiro o chapéu, eles são muito bem definidos. Então, você vai lá fazer uma cirurgia de quadril, por exemplo, já tem o protocolo deles. Mas existe também, tanto no privado quanto aí no SUS. E essa ação de auditar, ela veio lá em 1910, com o relatório de Flexner, voltado à inspeção de qualidade dos serviços médicos. E quando a gente fala de serviços médicos, gente, não é só do médico, tá? Isso cabe a todos os profissionais, com o objetivo de registro de atendimento. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. Registro. Fez, registra. Fez de novo, registra de novo. Principalmente na auditoria de contas. Então, quando a gente estruturou a auditoria concorrente, um dos pontos principais dentro, né, dessa plataforma que eu falei para vocês era sinalizar em tempo real quando a auditoria de contas fosse exercer o papel dela, ela já sabia dos registros durante a internação. Porque é algo que se comunica. Então, é importantíssimo. A implantação de uma tecnologia que o gestor operacional, enfim, ele consiga ter a visão do todo. Porque não adiantava colocar ali uma auditoria concorrente para auditoria de contas e ali, opa, é cara crachá. Não. Ó, prestador, no dia tal, no horário tal, quando o meu profissional, ele veio aqui, estava prescrito essa dieta, mas checada, né? Pois tá prescrito, checada, mas o paciente não estava recebendo. Era um registro, fazia isso. Então, qualidade. Isso se chama qualidade dos serviços.